semestre desse ano, seguida dos setores de transporte e também de construção. Bom, apesar da melhora no desemprego, o rendimento médio do catarinense esse reduziu. Passou de 2.882 para 2.841. No ranking das unidades da federação que tem a melhor média salarial, Santa Catarina ocupa a 4ª posição, mas ainda está bem distante do primeiro colocado, que é Distrito Federal, que tem uma média salarial aí em torno de R$ 4.474. E aí, para a gente finalizando com uma notícia boa também, Santa Catarina é o estado que tem mais contratações com carteira assinada, portanto tem o menor índice de trabalho na informalidade. São notícias boas, né? Douglas Eve, com vocês aí no estúdio. Obrigado, Bárbara. Até mais. O governador Carlos Moisés vai enviar um pacotão de projetos à Assembleia Legislativa de Santa Catarina, incluindo um pedido de autorização para investimento de 115 milhões de reais para rodovias federais. Anderson Silva tem os detalhes e também vai nos contar quais os outros projetos dentro desse grande pacote, né, Anderson? Vai daí. Bom, Douglas, esse valor dos 115 milhões de reais para as rodovias federais já havia sido anunciado pelo governador. Vamos lembrar aqui do dia 17 de agosto, quando teve aquela audiência do Senado Federal para, enfim, resolver o impasse dos lotes, do dinheiro, do Estado para a BR-470. Aí o governador chegou lá, puxou 100 milhões do bolso dos cofres do Estado e disse, olha, está aqui mais 100 milhões para a gente resolver esse impasse. E aí aquilo que já estava previsto de 200 milhões para 470 vai ser 300 milhões. Então o governo vai entregar hoje, né, vai lá o chefe da Casa Civil, o secretário de Infraestrutura, o chefe da Casa Civil Arão Jordani, o secretário de Infraestrutura Tiago Vieira e mais alguns representantes do Estado para se encontrar com o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Mauro de Nadal, e daí lá entregar então esses projetos. Um deles é esse, então 100 milhões para a BR-470, 100 milhões a mais e mais 15 milhões para a BR-285, que é a obra da Serra da Rocinha, na ligação entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? O trecho catarinense está em obras, falta ali pouquinho para ser feito, falta em torno de 1 quilômetro, 1,5 quilômetro para ser concluído, em torno aí de 30 milhões de reais, segundo o governo federal, já dá para terminar essa obra. Só que aí o Estado percebeu que a obra está andando a passos de tartaruga, como a maioria das obras do governo federal em Santa Catarina, e aí o Estado disse, então vamos botar lá mais 15 milhões. E aí vai botar 15 milhões na 285 também, além do dinheiro da 280, além do dinheiro da 613, além do dinheiro inicial da 470 que já foram aprovados. Então, 115 milhões vai para a Assembleia, deve passar sem dificuldade. O pacotão deve ter entre 8 e 9 projetos. Tem outros dois que eu vou destacar aqui. Um deles é o Plano de Incentivo à Migração ao SCPREV. Isso para os servidores estaduais de Santa Catarina. É um projeto que o governo já havia prometido durante a discussão da reforma da Previdência e vai abarcar principalmente os servidores que hoje não têm condições de entrar no SCPREV, que é a Fundação de Previdência Complementar aqui do estado de Santa Catarina. Então o SCPREV já existe, agora vai ser um plano de incentivo para aquelas categorias que ainda não conseguem fazer a entrada, e esse plano vai dar esse incentivo justamente para que os servidores possam ter então essa ajuda complementar através de uma contribuição. Então isso vai chegar na Assembleia Legislativa hoje, assim como chega um terceiro projeto que também deve chamar bastante atenção, que permite o parcelamento do ICMS por aquelas empresas atingidas por algum tipo de restrição de atividades durante a pandemia da Covid-19. Então o Estado fez restrições, né? Vou lembrar, desde o ano passado, enfim, fecha algumas atividades, suspende e tal, alguns setores ainda não voltaram 100%, e o Estado então decidiu fazer agora um parcelamento desse ICMS para aquelas empresas que não conseguiram pagar ou têm algum tipo de dificuldade, tiveram algum tipo de dificuldade. Esse projeto, então, chega também dentro desse pacotão, junto com outros projetos menores aí de doação de terreno e coisinhas mais simples, enfim, que são facilmente resolvidas na Assembleia Legislativa. Então, esse pacote, e certamente o governo que já teve muitas vitórias, certamente também vai conseguir aprovar esses projetos na Assembleia Legislativa, Douglas e Belino. Deve passar com facilidade, né? Anderson, daqui a pouco a gente conversa mais? Depois. Valeu, tá daqui a pouquinho, que agora a gente fala de oportunidade. Olha só, Santa Catarina tem um projeto inovador para estimular a leitura dentro dos presídios. Renato Igor tá chegando, tem outros detalhes pra gente desse projeto, e é um incentivo extremamente importante, né, Renato? A gente fala não só para aqueles presos que também estão estudando dentro das unidades prisionais, mas para passar o tempo, para laboral, enfim, só tem benefícios, né?
Sem dúvida. Bom dia, Eve. Bom dia, Douglas. A todos que nos acompanham nesta manhã aqui no Bom Dia Santa Catarina. Como é que a gente vai criticar alguém que está em busca de leitura, que está tendo a mente ocupada e que através do livro pode se motivar por mais leitura, pode se motivar por mais educação, por busca de uma educação formal que não conseguiu na fase da adolescência e nem adulta. Então é algo que a gente tem que estimular para qualquer perfil humano. A leitura é algo que engrandece o ser humano, que faz com que a mente esteja ocupada no ambiente onde se pensar besteira atrapalha todos, inclusive a sociedade. Estamos falando do sistema prisional. O que acontece? Hoje tem programa de incentivo à leitura no sistema prisional de Santa Catarina, e aí as imagens do Dr. João Marcos Buch, ontem em Joinville, no sistema prisional, conversando com o pessoal do DEAB, né, com os profissionais envolvidos. Qual é a proposta? Porque hoje existe, né, um sistema, por lei, da remissão de leitura. Para cada livro lido, são 4 dias de pena descontados. E aí significa o seguinte, mas daí tem um limite, né? São 12 livros por ano. Mas aí hoje o preso, ele recebe uma lista de livros na cela, ele não vai numa biblioteca, ele recebe uma lista e naquela lista ele escolhe o que vai ler. A ideia do Dr. João Marcos Buch é que seja desenvolvida aí uma espécie de carrinho de supermercado, enfim, uma biblioteca móvel, né? Uma biblioteca que vá até o preso, a cela, um carrinho e tal, e ele consiga folhear, dar uma olhada e tal, o que achar interessante, ele fica. Por que isso? É uma resolução do Conselho Nacional de Justiça com relação à leitura que vai nesse sentido, que dá esse direito e está querendo aplicar aqui. A ideia foi muito bem aceita no DEAP, na Secretaria de Administração Prisional em Santa Catarina, e deve ser implementada já a partir de outubro. Sem muita dificuldade, vão desenvolver o carrinho, com questão de segurança, com controle, por aí vai. Por que é interessante? Porque se for suficiente, se for capaz de motivar mais presos que não se sentiam motivados a aderir à leitura apenas numa listinha, mas olhando o livro e tal, folheando, de repente a capa tem um sinal aí de atração, de interesse, se for o suficiente para motivar mais presos a ler, é ótimo para o sistema. Então é uma ideia que tem que ser bem enaltecida na medida em que é bom para o preso, é bom para a sociedade, porque se o preso for para o caminho da educação, da leitura, vai ser bom para todos nós, e é bom para o sistema prisional também, porque vai no caminho da remissão por leitura, vai reduzindo a pena do preso. Ah, mas ele tem a pena para cumprir, sim, mas não é algo automático a questão da remissão. Ele vai ter a remissão, tudo depende também de uma saída antecipada, de progressão de regime, de bom comportamento, uma transição para ele voltar mais cedo ou mais tarde para o convívio social. E desafoga, claro, o sistema prisional também, numa pequena escala, mas, sem dúvida, está aí uma grande notícia, uma sementinha plantada aí no caminho da ressocialização tão difícil, tão complicada, ressocialização dos presos no sistema em Santa Catarina. Sem dúvida, Renato, muito obrigado mais uma vez. 6h41, atenção, artistas de Floripa, estão abertas as inscrições para o edital da Lei Aldir Blanc. Aqui em Florianópolis, alguns projetos podem receber até R$10 mil de incentivo. André Zanfonato chegando ao vivo com os detalhes. Bom dia, André. Bom dia, Douglas, Eveline, muito bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Olha só, a gente sabe aí que o setor cultural é um dos mais atingidos, continua sendo aí atingido pela pandemia e, claro, esse prêmio, essa lei Aldir Blanc, esse valor que vai ser destinado ao setor cultural, claro, é sempre muito bem-vindo. Mas, bom, como vai funcionar então? As inscrições podem ser feitas até o dia 13 de outubro desse ano, e o valor desse edital chega a ser de R$1.440.000. Vão poder participar então desse edital pessoas físicas, microempreendedores individuais, grupos coletivos e empresas do setor cultural. Vão ser distribuídos 215 prêmios. O prazo para pagamento desses valores vai até o dia 31 de dezembro deste ano. Como então vai ter que comprovar aí a atuação no setor cultural? De acordo com o edital da Prefeitura, deve ser feito por meio de um portfólio, aí contendo o histórico de atuação no setor cultural
dessas pessoas, desses grupos, das empresas também, anexando, por exemplo, fotos, links de produções audiovisuais, folders, outdoors, enfim, tudo que comprove então que essas pessoas trabalham no setor cultural. Os participantes vão poder concorrer a apenas um prêmio. E a gente foi ouvir também a Secretaria de Cultura aqui da capital para falar um pouquinho mais sobre o edital Aldir Blanc. Vamos ouvir. Lançamos o edital Aldir Blanc com um valor de R$1,5 milhão. Agora vai ser dividido em 3 categorias: a pessoa física, por MEI ou pessoa jurídica. Cada artista desse vai ter que entregar todo o seu currículo, toda a sua história, que a comissão vai avaliar para poder aprovar e aí sim fazer esse repasse financeiro. Você que é artista do movimento da cultura, abaixe no seu celular, Secult Floripa. Lá no bannerzinho tem a lei Aldir Blanc. Lá você vai saber passo a passo. Ou se não, se procura aqui na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, na Passarela Negrino. Bom, você que está aí nos acompanhando, está interessado aí nesse edital, vamos então aos valores. A gente separou uma artezinha aí que vai aparecer na tela para você dar uma olhadinha então. Para o pessoal de pessoa física vão ser 125 prêmios no valor de R$ 5.500 cada um. Para microempreendedores individuais vão ser 60 contemplados com R$ 7.500 cada um. E empresas, 30 prêmios de R$ 10.000 cada um, então totalizando aí cerca de R$ 1.440.000 disponibilizados para artistas aqui da capital. Nesse momento, claro, é sempre muito bem-vindo para o setor cultural. Eu volto com vocês aí no estúdio. Boa, André, boa. A oportunidade super interessante, tem que aproveitar, faz o projeto direitinho e se inscreve para concorrer a uma, né, dessas vagas aí, desses projetos. Valeu, viu? Até mais. 6:45. A pauta agora é saúde. Todo mundo sabe que exercícios físicos são nossos aliados. Mas tudo deve ser feito, é claro, com responsabilidade e o devido acompanhamento de profissionais da área, também para não prejudicar o corpo, né? Para não dar ruim. E é justamente nesse acompanhamento que o Cristiano Gomes foi atrás. Cris, onde você está agora, meu amigo? Tá por aí? Bom dia. Oi, Douglas, mais uma vez muito bom dia para você, bom dia para todo mundo. Pois é, não só comida que eu mostro aqui no Bom Dia, viu? Também atividade física. Hoje é dia, ó, de colocar o corpinho em dia. Deixa eu mostrar um negócio para vocês, ó. 10 quilos, 15 quilos, 20 quilos. Essa turma toda aqui, ó, já levantou bem cedo para justamente suar a camisa. Tô falando do funcional fitness. Essa modalidade, né, que tem ganhado aí uma grande repercussão em várias cidades aqui do país, viu? Bom, quem vai trazer mais detalhes pra gente sobre essa técnica é o Francisco, né, o Chico, ele que é o proprietário aqui. Ô Chico, muito bom dia. Explica pra gente como que é essa técnica, né, do funcional fitness. Bom dia, Cristiano. No Funcional Fitness a gente tem uma mescla, uma união de basicamente 3 a 4 modalidades, né? Que é o LPO, a ginástica olímpica e o Endurance. Segundo a Associação Americana de Medicina Desportiva, a gente deve manter em média 400 minutos semanais de atividade de média intensidade e em torno de 200 minutos semanais de alta intensidade, buscando esse resultado que a gente trabalha aqui. E aí são vários equipamentos que vocês utilizam e também esses pesos, né, que são realmente pesados. Isso, né? Aí, Cris. A gente trabalha com as barras e anilhas, né, na modalidade de levantamento de peso olímpico, trabalha com a parte ginástica, né, que vem da ginástica olímpica, e trabalha com a parte de endurance, de condicionamento físico. E o mais interessante que a gente está vendo aqui, né, Chico, é que mulheres e homens, né, ou seja, as mulheres também pegam no pesado. É isso aí, Cris. A modalidade, ela ainda tem muita gente que vê como não válida para todos, porém é bem ao contrário, né? Como vocês podem ver aqui, a grande maioria é formada por mulheres, então é uma atividade física completa e perfeita. E aí, quais são os cuidados, né? Que, por exemplo, a gente está vendo ela aqui que está fazendo esse levantamento, que tipo de cuidado que ela tem que tomar para justamente evitar qualquer tipo de lesão, porque pode ser perigoso, né? A principal parte no trabalho de LPO, da técnica de LPO, é ter alguém
com formação na modalidade LPO, bastante conhecimento, que no nosso caso é o Volney ali, e cuidar também, conhecer o aluno para saber a capacidade e o condicionamento dele com a progressão de carga. Maravilha. Chico, muito obrigado, viu, pela sua participação ao vivo aqui no Bom Dia. Mas, gente, daqui a pouquinho eu vou voltar ao vivo aqui para justamente mostrar para vocês um pouco mais dessa técnica, né? E também falar e conversar com o médico. Ele vai dar mais dicas para a gente sobre os cuidados, né? Que todos nós precisamos ter, não só nessa modalidade, mas em outras também, para evitar qualquer tipo de lesão. Mas o que eu posso já adiantar para vocês aqui, ó, é que a mulherada, principalmente, está pegando no pesado ao início, né, dessa quarta-feira, porque é uma técnica bastante difícil. E aí eu volto aí com a pergunta para Eve. Oi, Eve, você toparia encarar uma modalidade dessa, ou fazer esse levantamento aí também? Olha, Cristiano, eu tô mais para pegar as orientações do próximo profissional, viu? O problema de coluna que eu tenho, eu não sei se o CrossFit é bom para mim, mas eu quero conversar e quero ouvir do próximo profissional que você vai trazer ao vivo pra gente. Inclusive, hoje E o Douglas? é Douglas dia também do toparia? profissional, né, de educação física. Hoje, parabéns a todos os profissionais de educação física. Ô, Cris, agora eu vou dar uma parada nos treinos, tá? Mas um dia eu volto, prometo. Tô com uma hérnia de disco agora que apareceu aí do nada, não sei o que aconteceu, a idade vai chegando. Mas a gente vai conversando, Cris, e quem sabe um dia a gente faz um treino todo mundo junto. Tá todo mundo no departamento médico nesse estúdio. Ai, meu Deus do céu. Valeu, Agora eu Cris. quero saber se ele vai encontrar daqui a pouquinho o Alisson Francisco. Eu Sim. sei que o Alisson é da modalidade aqui, viu? Eu Verdade. fico em outros patamares. Viu, meu É amigo? da bicicleta aí, 6h49, você aí com preguiça. Olha só, pessoal em Joinville, né? Já tá Pessoal na animadaço, ativa, né? puxando peso há muito tempo. Daqui a pouquinho a gente volta ao vivo conversar com o Cristiano então, viu? Porque agora a gente muda um pouquinho de assunto, também falar de saúde, mas um outro lado, um outro viés da saúde, né? Sabe aquela frase, tudo bem não estar bem o tempo todo? Né? A gente ouviu muito isso, principalmente agora durante a pandemia. E hoje, dia 1º de setembro, estamos iniciando um mês que é dedicado justamente à nossa saúde mental. É isso, é o Setembro Amarelo, mês inteirinho dedicado ao combate ao suicídio. Sobre esse assunto tão delicado, importantíssimo, a gente conversa agora com a psiquiatra Júlia Trindade. Ô Júlia, eu começo perguntando o seguinte, existem sinais ou quais são os primeiros sinais? Como é que a família, os amigos podem observar esse tipo de situação? Muito bom dia, Júlia, seja muito bem-vinda mais uma vez, tá? Bom dia, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, Eveline. Então, os primeiros sinais que a gente vai notar é uma mudança de comportamento. Então, de forma geral, essa pessoa que é uma pessoa que trabalha, estuda, ela tem uma vida e daqui a um pouco ela começa a se afastar dos amigos, não atender mais o telefone, ela começa a ficar mais irritada, mais retraída, altera o sono. Então, muitas vezes, os pais muitas vezes notam dos filhos, né? Tá dormindo durante o dia e ficando acordada a noite inteira, altera o padrão de apetite e a pessoa, ela começa a não ver mais sentido nas coisas. Porque o principal fator de risco, né? A principal diagnóstico que a gente vê que está relacionado com o suicídio é a depressão. Então, depois a gente tem o transtorno bipolar e o uso de substâncias. Então, não diagnosticar uma depressão é sim um fator de risco muito importante para a questão do suicídio. E o Setembro Amarelo a gente fala muito sobre prevenção, né? A gente precisa falar sobre prevenção ao suicídio. A gente tem que escutar as pessoas, a gente não precisa ter medo de perguntar para elas como elas estão se sentindo. Então, é muito importante. Mudanças de comportamento são sim sinais de que alguma coisa pode estar acontecendo. E é sempre bom perguntar, deixar a pessoa confortável para que ela possa falar, sem julgamento. Abrir esse canal de escuta para que a pessoa possa pedir ajuda. Justamente nesse abrir o canal de escuta, como que a gente, né, pode agir? Quais são as ações mais adequadas a um amigo, a um familiar, que teve toda essa mudança de comportamento que a senhora listou agora para a gente, doutora Júlia? Eu acho que a primeira coisa é se mostrar disposto. Olha, tenho percebido que tu tá mudando, tá diferente, tá alguma coisa acontecendo, tu tem pensado em coisas, tu tem tido pensamentos negativos, tu tem pensado em morrer. A gente pode perguntar. Às vezes as pessoas têm a ideia de que se eu for perguntar sobre esse assunto, eu vou estimular a pessoa. E não, o pensamento ele já existe. Se ele existir, ele já existe, não é porque eu perguntei. Só que quando eu pergunto, a pessoa vai se sentir à vontade para falar. E aí oferecer busca de
ajuda. E até uma das questões que a gente teve na pandemia foi que a telemedicina, ela possibilitou de muitas pessoas que muitas vezes não iam até o consultório, não faziam atendimento, buscassem um atendimento psicológico, um atendimento psiquiátrico, né? Buscar um atendimento com um médico que possa orientar em relação a isso. E um dos pontos importantes é que a gente precisa qualificar os médicos de uma forma geral para perceberem esse tipo de sintoma. Os médicos têm que estar preparados para identificar, porque muitas vezes vai ser no consultório do ginecologista, no consultório do neurologista que vai aparecer esse tipo de sintoma. Mas se mostrar o pronto para ouvir, né, e oferecer essa ajuda, olha, quem sabe a gente marca uma consulta com o médico para te fazer uma avaliação, isso já é um bom caminho. E não dizer assim, então fica aí, quando tu quiser ajuda tu me pede. Não, a gente tem que mostrar que a gente está pronto para ajudar. Ô, Júlia, você tocou agora há pouco num ponto que eu considero importantíssimo, que é justamente o julgamento, né? E eu acho que daí o Setembro Amarelo também serve para que as pessoas, não só aquelas que estão nessa situação, mas também aquelas que estão ao lado, né? Percebam isso, né? Porque existe muito preconceito, existe barreira para falar sobre isso, né? Eu acho que tem que ter esse canal aberto, né? É uma via de mão dupla, né? Quem está passando por isso e quem também está perto, né? Sem julgamento, né, Júlia? Exatamente, até porque muitas pessoas pensam, meu Deus, mas essa pessoa não tem nenhum problema, é bonita, é jovem, tem um emprego. Às vezes tem tudo isso, e às vezes tem depressão igual, às vezes tem um transtorno mental igual. 90% dos suicídios, essa pessoa que cometeu o suicídio, ela tinha algum transtorno mental. Então, e não é uma escolha da pessoa se sentir assim. Eu sempre falo que muitas vezes vem muito uma culpa. O próprio paciente sente culpa de estar mal, porque ele tem uma família, ele tem um suporte, então às vezes ele sente essa culpa. Então não julgar é o primeiro caminho, e pensar que também não é culpa de quem tá junto, porque às vezes a pessoa se coloca, de repente eu não dei o suficiente, eu não fiz o que eu podia, porque é um fator, é uma receita de bolo, né? O transtorno mental, ele não é só um fator, então tem uma combinação de várias coisas. Então entender que não é culpa de ninguém, a gente só tem que tratar e dar o suporte para essa pessoa, porque sim, tem tratamento e a gente pode ajudar essa pessoa da melhor forma possível. Doutora Júlia, a gente fala muito desses sintomas em adultos e que sabem explicar muitas vezes o que está acontecendo. Mas e quando atinge as crianças? Qual a dificuldade em entender esse diagnóstico e de abraçar essa criança? Entender que a criança talvez não está alegre e ela está passando por algo muito sério. O comportamento de crianças e adolescentes, ele acaba sendo um pouco diferente do que a gente espera do adulto, né? O adulto, de forma geral, a gente começa a perceber, principalmente pela falta de vontade, pela tristeza. Na criança e no adolescente vai ter uma mudança de comportamento muitas vezes mais sutil. É aquela criança que já não está mais brincando com os brinquedos, é aquela criança que já não está mais interessada, ela muda um pouquinho o jeito que ela funciona, ela fica mais irritada. Muitas vezes ela começa a ter muitos sintomas físicos, muita dor de barriga, muitos sintomas físicos. Então, assim, os pais precisam estar atentos, porque, especialmente com a pandemia, notou-se um aumento, né, dos atendimentos em relação a crianças e adolescentes, porque eles ficaram muito reclusos. A questão de interação social é muito importante nessa fase da vida, né? Então, a questão da pandemia realmente impactou. Então, essa mudança de comportamento, a gente tem que estar sempre de olho e buscar ajuda. Não achar que a criança não tem depressão, adolescente é só birra. A gente tem que olhar isso como um assunto sério, porque eu sempre falo, é melhor tu levar ao médico e não ser nada, do que tu achar que não é nada e não dar o suporte necessário, né? Não dar a ajuda necessária. E em relação aos adolescentes, até os episódios de automutilação, né, em que eles se machucam, a gente não pode achar que isso é forma de chamar atenção, não pode julgar isso. A gente tem que olhar, porque sim, é um fator de risco para a questão do suicídio, então a gente tem que buscar ajuda se isso acontecer. Não pode achar que é besteira e deixar isso de lado. Quer chamar a atenção, a criança mimada, né? É frescura, a gente acaba ouvindo esse tipo de coisa, né? Doutora Júlia, para concluir, esses sinais também aparecem nas redes sociais, nesse mundo que a gente está vivendo hoje, adolescentes até adultos? Pode ser até um canal, né, Douglas, para demonstrar algum sentimento, né? Posta uma foto, um texto, também alguns indicativos aparecem ali, eu imagino, né, doutora?
Com certeza, e a internet, ela tem sido um canal de comunicação e de identificação. A gente tem tentado também, a gente fala de psicoeducação, né, que é educar sobre transtornos mentais. Alguns estudos mostram que educar os adolescentes, os estudantes sobre saúde mental é um fator de proteção em relação ao suicídio, e a gente tem visto que a internet pode ser sim um caminho para a gente identificar comportamentos de risco e até orientar esses jovens, porque às vezes até são jovens que não vão buscar diretamente com a família primeiramente, né, vão buscar na internet informações. Então ainda a gente é muito precoce, assim, é muito recente, os estudos ainda são muito recentes sobre a questão da internet, como a internet pode nos ajudar, mas sim tem uma importância, tem que ficar de olho nas redes sociais dos adolescentes, que pode ser um local onde eles vão pedir ajuda. Então a gente tem que ficar de olho e usar sim a internet também a nosso favor para cuidar da saúde mental. Estar cada vez mais atento, né? Doutora Júlia Trindade, psiquiatra, participando com a gente nesse dia 1º de setembro, nosso primeiro papo a respeito do Setembro Amarelo. Claro que ao longo desse mês a gente vai falar bastante ainda sobre esse assunto, que sirva de alerta, né, para todo mundo. Doutora Júlia, obrigada mais uma vez pela presença, viu? Boa quarta-feira e até uma próxima oportunidade. Obrigado, parabéns pela essa iniciativa já no dia 1º de setembro. Obrigado, até a doutora. próxima. Valeu. Agora que nós mostramos a importância de estarmos atentos à nossa saúde mental, nós vamos mostrar para você onde você pode encontrar esse serviço de graça. Isso nas maiores cidades de cada região. Em Florianópolis, quem precisa de atendimento pode procurar os centros de saúde do município que dão os encaminhamentos para cada demanda. Na capital também tem o Centro de Valorização da Vida, que pode ser acionado no telefone 188. Além disso, a Associação Instituto Movimento oferece atendimentos gratuitos em sessões individuais ou em grupo. No site você encontra as informações para o agendamento. Em Joinville, a rede municipal oferece consultas gratuitas com psicólogo ou psiquiatra. Para isso, é necessário procurar as unidades básicas de saúde. Na cidade, também tem o Centro de Valorização da Vida, no telefone 188. O CVV também está presente em Criciúma e em Chapecó, sempre pelo telefone 188. Blumenau oferece atendimento psicológico nos 3 centros de atenção psicossocial da cidade. Eles ficam nos bairros Vila Nova, Escola Agrícola e Bom Retiro. Também tem o serviço de avaliação em saúde mental, que fica no bairro Ponta Aguda. Já o Centro de Valorização da Vida também está na cidade, pelo telefone 188. E no site da Secretaria Municipal de Saúde é possível solicitar consultas gratuitas. Já Itajaí tem um centro de atenção psicossocial adulto e outro infantil, ambos no bairro Vila Operária. Por lá também tem CVV, no telefone 188. O importante é que se você precisar de um tipo de ajuda, que você saiba onde buscar, né, Douglas? Que vá atrás e que não deixe para outro momento não, viu? Mas o mês de setembro está começando também dando visibilidade a pessoas com deficiência auditiva. Além de amarelo, setembro também é lembrado pela cor azul e é marcado por diversos eventos voltados à conscientização sobre acessibilidade e a comemoração das conquistas obtidas pela comunidade surda ao longo dos anos. Bom, para saber um pouquinho mais sobre um desses eventos que começa hoje, a gente vai conversar com a Isa. Conta pra gente, aí em Blumenau, vamos ter ações, vamos ter comemorações também? Oi, Eve. Aqui em Blumenau a gente vai reforçar desta vez o trabalho que é feito por uma associação, que é a Associação Blumenauense de Amigos dos Deficientes Auditivos. É um local que já existe aqui na cidade há 32 anos e atende mais de 7.000 pessoas, não só aqui de Blumenau, mas também de toda a região. É um trabalho muito importante e por esse motivo eu falo agora com a Thaís Pompeu, que é coordenadora de Libras aqui da associação. Thaís, bom dia para você e eu já começo perguntando quais são essas pessoas que são atendidas aqui na associação, essas 7.000? Bom dia. Bom, nós atendemos pessoas com qualquer nível de perda auditiva, desde leve até a profunda, que a gente chama de surdos, e de qualquer faixa etária. Então, desde bebê para detecção precoce da perda, e aí eu falo que é sem limite de idade, né? Idosos que começam a perder a audição, público em geral, Blumenau e todos os municípios do Médio Vale. Thaís, quando chegasse aqui, já puxasse a tua máscara que é transparente, é uma mudança, principalmente agora nessa época de pandemia, onde as pessoas que são surdas sentiram essa necessidade de conseguirem se comunicar e tiveram esse empecilho da máscara. Conta um pouquinho sobre isso.
eles dependem muito do apoio da leitura labial. Então, quando a gente está com uma máscara, tanto que as expressões faciais, elas fazem parte da gramática de Libras. E aí essa máscara transparente, ela facilita essa leitura. A gente tem feito uma campanha aí para que as pessoas utilizem essa máscara e, claro, se possível, num distanciamento, abaixem, caso não seja possível ter uma máscara transparente para facilitar a comunicação, senão ela fica praticamente inviável. Thaís, ainda falando sobre a pandemia, vocês exercem um trabalho muito importante que é uma comunicação especial com essas pessoas que são surdas e que são atendidas como, por exemplo, na central de Covid aqui de Blumenau. Como que funciona esse trabalho? Bom, no final de 2020, ano passado, a gente startou um projeto que é a Central de Libras. Com esse projeto, a gente consegue estar em vários ambientes de maneira online. Então, a pessoa chega, como você mencionou, lá na central do Covid, o profissional aciona pelo WhatsApp ou qualquer ferramenta de vídeo a nossa central aqui na Bada e ele vai fazer a interpretação em Libras do que o profissional está falando para o surdo e a voz do surdo para o profissional. E isso viabilizou o acesso do surdo aos diversos ambientes. Então, nós atendemos desde prefeitura, empresas privadas, hospitais, enfim, é bem amplo o trabalho. Thaís, além dessa necessidade no setor da saúde, nesse atendimento, também tem outro trabalho que é feito semelhante a esse para o mercado de trabalho. Como que funciona? Isso, então a gente sabe que existe uma legislação, muitas empresas precisam contratar e a Bada tem um banco de currículos. A empresa nos aciona e não tem custo, a gente encaminha esses usuários para o mercado de trabalho. Também são preparados social que você precisa conhecer e que às vezes ele está privado de escutar, de ouvir, a própria família não consegue transmitir informações de maneira adequada. E ele vem para cá para receber isso. Thaís, muito obrigada pela sua entrevista e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço. Bom, Eve e também Douglas, eu volto com vocês aí no estúdio do nosso Bom Dia Santa Catarina. Obrigado, Isa. Até mais. 7h05, meu povo. Ainda hoje, o Bom Dia vai trazer a agenda de vacinação contra a Covid em todo o estado. A partir de hoje, podem se vacinar adolescentes entre 12 e 17 anos. Mas a maioria das cidades ainda espera a chegada de mais vacinas para chamar esse povo. E a seguir também vamos falar sobre a extração de petróleo aqui no estado, porque a Agência Nacional do Petróleo já tem até uma data para começar a exploração aqui em Santa Catarina, viu? Assunto daqui a pouquinho para Renato Igor. Agora 7h05, imagens ao vivo de Chapecó. Falei agora há pouco sobre a florada dos ipês na Avenida Getúlio Vargas, principal da cidade. Tá aí então, ó, uma bela imagem olhando de cima, fica ainda mais lindo. Colorido, né? Esquenta hoje no oeste, hein? Próxima imagem, ao vivo, as nossas janelas do Bom Dia sempre abertas para o amanhecer. Lagoa da Conceição, vista do Parque do Rio Vermelho. Floripa, sua linda, nós já voltamos. Maria Marta prometeu ficar com Maurílio para salvar a empresa das dívidas. E ela está cada vez mais pressionada a cumprir esse trato. Eu quero vir morar aqui com você, antes mesmo da gente se casar. Hoje, eu quero fazer uma espécie de um test drive para saber se eu vou suportar viver debaixo do mesmo teto que seus filhos hostis. Se você quer casar comigo, vai ter que conviver com tudo que faz parte da minha vida. A sua vida agora é minha. Império. Você sabia que Santa Catarina é o principal exportador de carne suína do país? A alta na exportação dos suínos deve-se à excelência do